A primeira vez que a gente vê o Askeladd, já temos uma sensação indireta de que ele será o principal vilão de Vinland Saga, ou pelo menos o vilão menor desse primeiro arco do Thorfinn. Um vilão menor que servirá como um pequeno impulso para o seu desenvolvimento de personagem após matar o seu pai, Thors, que agia como forte seguro que acomodava o Thorfinn e o impedia de ter seu desenvolvimento e amadurecimento correto segundo a visão e projeção do próprio autor sobre a obra. E talvez ele até fosse planejado e projetado apenas para ter esse papel de vilão menor, mas com o decorrer do anime, quando vamos tendo aprofundamento melhor na personalidade dele e temos uma ideia melhor das suas motivações e filosofia de vida, ele passa de um simples personagem coadjuvante que serve como causador de problemas na vida do Thorfinn para ele poder amadurecer e ter o seu desenvolvimento de personagem adequado para um personagem que tem o seu próprio desenvolvimento e amadurecimento ao decorrer da obra. Tanto que ele deixa de ser apenas um personagem rotulado como bom ou mal e passa a ser alguém mais cinzento, mais humano, trazendo uma proximidade maior com o espectador, que apesar de reconhecer a crueldade das ações dele, ainda se entende que essas ações têm alguma justificativa e não são puramente ações feitas para inflar a percepção de crueldade e maldade desse personagem. O próprio significado do seu nome, Askeladd, reforça essa sua personalidade cinzenta, já que Askeladd significa literalmente menino coberto por cinzas. Esse nome, claro, poderia não significar muita coisa, mas levando em conta que Vinland Saga tem muita inspiração, ou pelo menos coincidências com o próprio cristianismo, podemos supor que os nomes dos personagens em Vinland Saga têm um significado simbólico muito mais profundo do que apenas agir como uma forma de se referir a alguém, já que no cristianismo e até na própria Bíblia, os nomes nunca foram vistos como apenas uma forma de se referir a alguém, mas sim uma forma de associar uma característica a uma pessoa, como se fosse um título dado a alguém por alguma característica ou conquista sua. No caso do Askeladd, menino coberto por cinzas, seria pela sua característica cinzenta, um mercenário que não tem um lado propriamente dito ou declarado, mas que vive alternando entre o estado de boas e más ações. Algo interessante é que no mangá, o Askeladd aparece primeiro que o Thorfinn, e a forma como ele enxerga o mundo também nos é apresentado primeiro, diferente do anime que foca no Thorfinn e trata o Askeladd como apenas um simples mercenário que, por aceitar o pagamento para matar seu pai, se tornou um vilão secundário no caminho do Thorfinn que serve puramente para o seu desenvolvimento. E algo que define muito o personagem do Askeladd e faz nós entendermos como ele funciona é a forma como ele pensa, pois para ele todos são escravos de alguma coisa, seja do dinheiro e seus próprios desejos ou escravo de alguém que te comprou. Logo, Thorfinn, o personagem principal e o mais importante da história, é para o Askeladd apenas mais um escravo comum de seu desejo por vingança. O Askeladd sabe que ele é cego por esse desejo, chegando ao ponto de entregar toda a sua existência a esse único propósito, e por isso ele acolhe o Thorfinn para transformá-lo em sua arma mais forte e especial, a sua própria máquina de matar, que é fiel a ele, nunca o trairá e o servirá de graça, pois como ele é escravo de seu desejo por vingança, ele acredita que deve vingar seu pai honradamente em um duelo justo, então ele não pode traí-lo, e para o Askeladd aceitar o seu duelo, ele deve trabalhar para ele de graça. Então mesmo que o Thorfinn odeie e queira matá-lo, ele ainda o serve e cumpre suas ordens para poder ter um duelo justo contra ele. Sendo assim, o Thorfinn, ao invés de prejudicar a vida daquele que ele odeia, ele acaba o ajudando, servindo como seu mais fiel vassalo, que nunca o trairá e sempre seguirá todas suas ordens em busca de um duelo que ele sempre perderá. E é interessante como esse anime, Vinland Saga, inverte totalmente o conceito prático, onde o protagonista é o bastião da bondade, alguém inteligente, calculista, que não se deixa levar por seus instintos, e o vilão é aquele que se opõe a esse personagem, guiado pelos seus instintos de maldade, já que o Thorfinn, o protagonista, é puramente guiado pelos seus instintos e desejos primitivos por vingança, e o vilão, o Askeladd, é aquele que, apesar de agir muitas vezes por instinto ou desejo, ainda assim usa da sua inteligência e lógica para obter e saciar esses seus desejos e instintos primitivos. Algo que mostra ainda mais claramente a natureza do Askeladd é a forma como ele vai atrás dos seus objetivos, já que eles em si são bons, mas a forma como ele pretende alcançar esses objetivos é o que mostra esse lado cinzento do Askeladd, esse lado humano, onde para alcançar o que ele quer, que é salvar o país de Gales, ele tem que sujar suas mãos, ele tem que ter determinação para odiar e matar essas pessoas que impedem que ele possa concretizar a sua ambição de salvar o seu país e povo. E para ter essa determinação, então, o Askeladd não tem que ter apenas a motivação necessária para isso, mas também precisa ter um pensamento diferente, para não se sentir constantemente culpado por suas ações. É por isso que, como forma de proteção, o seu cérebro adota uma visão mais utilitarista sobre a própria vida, onde a melhor ação, a mais ética e boa, é aquela que gera o maior bem para o maior número
número de pessoas. Logo, o sofrimento de um indivíduo é justificável pelo benefício coletivo, que seria o benefício próprio de seu povo, o país de Gales. Algo que demonstra firmemente essa sua visão é quando ele mata o Ragnar, uma das pessoas da comitiva do Canute, que é basicamente aquele que o criou e o protegeu sua vida toda, arrogando para si o papel de um pai. O Asclado mata porque ele sabe que pro Canute é um amadurecimento real e criar coragem e garra para se tornar o rei que ele quer colocar no trono, para consequentemente salvar seu povo. O Canute vai precisar de uma quebra de ruptura entre ele e aquele que, por agir como uma estrutura psíquica de proteção e conforto, o impede de amadurecer rápido o suficiente para arrogar o trono para si. Por isso, pro Canute amadurecer e se tornar rei, o Ragnar, esse cara, ele vai ter que morrer, porque somente assim, com uma ruptura abrupta daquilo que é sua segurança e o seu conforto psicológico, você pode ter um amadurecimento real, através do choque psicológico de perder o seu ponto seguro, porque assim o seu cérebro se vê necessitado de mudar e se adaptar a esse novo mundo, onde seu ponto de conforto já não existe mais. Mas antes de fazer essas ações, o Asclado precisa de uma justificativa aceitável, onde suas ações pareçam pelo menos minimamente morais, para que assim a culpa em seu cérebro não afete ou mude seus objetivos. E para isso, só o utilitarismo já não é mais suficiente. Por isso que então o cérebro do Asclad adota algo que chamamos a psicologia de racionalização, que é quando a pessoa cria uma explicação lógica e aceitável para algo que no fundo é emocionalmente conflitante ou moralmente desconfortável. No caso do Asclad, essa sua justificativa é sempre algo como por um bem maior ou que suas ações gerarão menor sofrimento para as pessoas, como quando ele fala para os aldeões que o motivo dele os matar é porque eles estão sem comida e ele, ao matá-los, está poupando-os do sofrimento e da dor de ter que morrer de fome. Essa justificativa, apesar do que parece, nunca teve o intuito de convencer os aldeões de que o Asclad estava ajudando-os, mas sim uma forma do Asclad convencer ele próprio de que suas ações não são tão ruins assim, dessa forma diminuindo a percepção e o grau de maldade que ele teria do próprio ato, fazendo com que seu cérebro não atormentasse pela sensação de ter cometido atos horríveis, mas sim se agarrasse a essa justificativa de que seus atos, apesar de serem cruéis, ainda têm uma pitada de misericórdia e bondade. A relação do Thorfinn e do Asclad, apesar de parecer inicialmente simples, é na verdade uma relação bem deturpada e complexa, porque apesar do Thorfinn odiar o Asclad por ter matado seu pai, ele ainda assim parece aceitar subconscientemente esse papel de pai que o Asclad assume após acolhê-lo, porque ao invés de ignorar os ensinamentos do Asclad, ele parece realmente tentar aprendê-los, aceitando os ensinamentos de seu pai adotivo. Isso pode ser explicado através do complexo paterno, que basicamente é uma ideia formulada por Carl Jung, onde diz que após o pai ou alguma pessoa importante para sua vida morrer, esse vazio que ela deixa não desaparece totalmente. Por isso, ele precisa ser substituído por alguém. E essa pessoa que preencher esse vazio é a pessoa que vai assumir o papel da pessoa importante que ao morrer deixou esse vazio. Essa pessoa pro Thorfinn é o Asclad. Isso porque após o seu pai morrer, aquele que o acolhe e assume o papel paterno de ensinar e disciplinar na vida do Thorfinn é justamente aquele que assassinou seu pai. E mesmo que o Thorfinn odeie profundamente o Asclad, isso ainda pode ser explicado por um conceito na psicanálise chamado ambivalência afetiva, que basicamente é a ideia de que sentimentos opostos podem coexistir em relação à mesma pessoa, já que o Thorfinn, apesar de odiar e querer matar o Asclad por ele ter sido responsável por esse seu trauma, ele ainda assim admira e respeita o Asclad, porque como eu disse anteriormente, apesar dele ter sido responsável pelo seu trauma, ele também foi aquele que o acolheu e manteve vivo, aquele que o ensinou a lutar, a sobreviver e a pensar estrategicamente, não se deixando dominar pela raiva e pelo descontrole. Além disso, essa ambivalência não se manifesta apenas em sentimentos opostos, mas também em uma busca constante por reconhecimento. O Thorfinn, mesmo sem perceber, ele tenta repetidamente provar o seu valor diante do Asclad. Claro que essa busca se deve principalmente para poder ter um duelo justo e honrado com ele, mas é como se ele também buscasse uma forma de provar seu valor, não apenas pelos duelos, mas por uma validação do Asclad, que representa essa figura mais paterna para ele. E algo que parece provar essa tese é a forma como o Asclad trata o Thorfinn, porque ele parece realmente tratar o Thorfinn ao longo da obra como seu próprio filho. Claro, ele é um pouco violento e cruel, mas mesmo assim a forma como ele provoca constantemente o Thorfinn e alimenta essa relação deles, ensinando a sobreviver, a lutar e aceitando seus duelos, é como se ele realmente admirasse o Thorfinn por ser filho de quem ele foi, o grande guerreiro Thors, que por ter aceitado esse lado mais pacifista e não sanguinário e bárbaro, foi um dos poucos vikings que o Asclad verdadeiramente admirou, e parece que ao acolher o Thorfinn, apesar de usá-lo
como uma máquina de matar, ele também parece estar tentando pagar uma dívida ao Thors, assumindo esse papel de pai e dando ao Thorfinn uma presença paterna que ele mesmo tirou. E esses sentimentos tão profundos e fortes, como ódio e admiração, acabam causando uma espécie de fanatismo na visão do Thorfinn, já que por odiar tanto o Askeladd, a ponto de fazer sua vida girar em torno desse objetivo, ele acaba subconscientemente transformando o Askeladd numa espécie de ídolo, transformando essa pessoa no centro organizador de sua vida, a engrenagem suprema que assume o papel de dar um sentido à vida e ações do Thorfinn, fazendo com que ele basicamente entregue a sua vida ao Askeladd, o que faz com que a existência de seus planejamentos, sentimentos, fome e vontade de viver parta principalmente da existência dessa pessoa. Por isso, a interrupção da existência na vida do Askeladd seria como interromper também a vida do Thorfinn, já que o laço, o elo que os liga, não é apenas de uma simples pseudo-relação entre pai e filho, mas sim uma verdadeira relação entre um ídolo e um fanático, que depois evolui para uma dependência funcional, onde o Thorfinn passa a realmente necessitar da existência do Askeladd, não apenas para cumprir seu desejo de vingança, mas também para sustentar sua própria identidade, a identidade que ele mesmo criou para si. Assim, ainda que ele acredite estar perseguindo sua honra e liberdade através da vingança, ele se encontra, na verdade, preso ao próprio Askeladd, que psicologicamente se transforma no conceito que concentra em si todo o sentido e identificação da existência que o Thorfinn tem sobre ele mesmo. Tanto que após a morte do Askeladd, o Thorfinn realmente perde a vontade de viver e passa a agir como um cadáver ambulante, porque a promessa, o juramento de sangue que ele havia feito ao seu pai, os dias treinando, matando, chorando, não serviram para nada, já que aquele que matou o Askeladd foi o Canute. O Askeladd nasceu como filho ilegítimo de Olaf, um poderoso senhor nórdico. A mãe dele, Lídia, era descendente de uma linhagem nobre de Gales, mas que tinha caído na escravidão, virando uma Hélice camponesa que era maltratada constantemente e sofria de uma grave doença, tendo que depositar no seu filho, Askeladd, toda a sua esperança de cuidado e proteção. Esse peso depositado sobre Askeladd durante sua infância não era apenas o de proteger a sua mãe, mas o de tentar sustentar uma identidade que não lhe pertencia completamente, pois ele era um filho legítimo de um nobre nórdico com uma mulher galesa escravizada, fazendo com que gerasse nele um senso de não pertencimento e ao mesmo tempo de culpa, porque mesmo que ele proteja sua mãe e odeie os nórdicos, ele ainda sente o sentimento de culpa por ter o sangue dos nórdicos, aqueles que mataram e escravizaram seu povo e consequentemente a sua mãe. Essa falta de senso de pertencimento cria uma sensação de deslocamento constante, onde a pessoa não tem experiência subjetiva de ser parte de algo e começa a ter a sensação de que todo lugar no mundo lhe é estranho ou pouco familiar, gerando o sentimento de dissonância, distanciamento, porque ele não tem uma casa ou um lugar familiar, mas tudo lhe é estranho, não pertencente, como se ele não fosse parte daquilo, mas sim um intruso naquele mundo, um alienígena no meio daquele povo. Talvez apenas a sua mãe lhe fizesse ter um sentimento de afeto, de pertencimento, mesmo que mínimo. Isso porque ela sempre dizia para ele que eles faziam parte da linhagem de um grande herói da sua terra natal, o general Lúcius Artorius Castus, e por isso esse era seu nome, Lúcius Artorius Castus, aquele que salvaria o seu povo e a sua mãe da escravidão. Era nisso que a mãe do Askeladd acreditava e tinha esperança. Por isso ela o batiza com esse nome, o nome do herói da sua terra natal, numa tentativa de recriar, no filho, a figura do grande herói da sua terra natal, aquele que em sua fantasia viria para salvá-la e restaurar tudo aquilo que foi tomado de seu povo. Portanto, Askeladd, aos olhos de sua mãe, desde antes do nascimento, deixou de ser visto como um filho em sua singularidade e passou a existir aos olhos dela como uma espécie de reencarnação desse herói idealizado. Ele não é amado apenas por ser quem é, mas por aquilo que a sua mãe acredita, ou quer acreditar que ele representa, que é a promessa de que esse herói irá voltar depois de seu descanso, assim como diz nas lendas, projetando-se sobre a existência de seu filho. Nesse processo, portanto, o verdadeiro Askeladd é de certa forma apagado, em seu lugar emerge uma identidade idealizada, moldada pela expectativa materna de sua mãe, a identidade de um salvador, de um herói reencarnado e destinado a salvar seu povo da escravidão. Sendo assim, em vez de desenvolver um eu espontâneo, quem ele realmente quer ser, o Askeladd se vê meio que na obrigação de se constituir a partir desse eu ideal do grande herói que a sua mãe tanto deseja. Por isso, ao decorrer de toda a obra, ele sempre deseja salvar seu povo de Gales acima de tudo. Ele quer replicar, reencarnar esse herói em si, tanto que tudo que ele faz parte desse princípio, desse desejo inicial de salvar seu povo e a sua mãe. Askeladd conta que em um determinado momento, a sua mãe, por desejar e esperar tanto esse herói, ela pirou. Então ela agarrou Olaf
seu pai e senhor dela, porque ela achava que ele era Artorius, o grande herói retornando. Então nesse momento, o Askeladd diz que finalmente percebeu que o herói, Artorius, não queria salvá-la. Ele nunca viria porque ele era um delírio dela, e por isso, por Artorius não vir, alguém tinha que salvá-la, e esse alguém seria ele, pois se Artorius não existisse, então ele mesmo criaria esse herói, se transformando nele e fazendo assim jus a seu próprio nome. Então quando Olaf, irritado e enojado com o ato de sua própria escrava, se prepara para matá-la, o pequeno Askeladd aparece empunhando uma espada e defende sua mãe, surpreendendo Olaf, que admira a grande habilidade do garoto com espadas, e diz que a partir do dia seguinte, ele deixaria de viver junto de sua mãe escrava e iria viver com ele em sua morada. Askeladd então passa 2 anos convivendo com seu pai, com a sua família e seus irmãos, demonstrando ser um garoto talentoso com espadas, que sabe se virar sozinho, conseguindo até alguma fama e respeito com o tempo. No entanto, essa convivência não fortalece qualquer tipo de laço afetivo entre pai e filho. Muito pelo contrário, essa convivência apenas intensifica o ódio que Askeladd nutre por Olaf. Porque ao observar de perto o modo de vida dos vikings, ele pôde contemplar com seus próprios olhos o quão terríveis e sanguinários eles eram, fazendo com que ele se sentisse deslocado, mas ao mesmo tempo superior moralmente e psiquicamente a esse grupo de primatas que matam uns aos outros. Mas mesmo que ele se coloque moralmente acima daqueles que o cercam, os vikings, ainda assim as suas ações passam a reproduzir a mesma lógica de violência e selvageria primitiva que ele tanto condena, mostrando que apesar dele ter um sentimento de superioridade, sentimento esse que foi o que deu início ao surgimento do nojo e desprezo que ele sente dos vikings em seu coração, ele ainda assim é um meio viking. Portanto, essa ideia de superioridade e ódio dele só fazem sentido se ele mesmo se odiar em partes por ser filho de um viking, mas ainda assim se ver superior por ele também ter sangue galês. E é exatamente isso que nós vemos ao decorrer da obra. Ele realmente odeia os vikings, e ele também se odeia por ter o sangue de um viking fluindo em suas veias, mas mesmo assim, ele ainda se vê superior aos outros vikings, porque ele não é inteiramente um viking, e ele não age inteiramente o tempo todo como selvagem, como os vikings sempre agem. Por isso, ele não tem o sentimento de apego, nem pertencimento ao seu povo e seu pai, mas sim o sentimento de ódio e raiva, porque se não fosse por eles, a sua mãe não teria que sofrer. Se não fosse por eles, ele não teria que assumir o papel desse tal herói, Lucius Artorius, tendo que no processo eliminar quem ele realmente era. Se não fosse por eles, ele não teria que se odiar profundamente por ser um deles. Ele não teria que se odiar pelo sangue do povo que fez sua mãe, e consequentemente o povo galês sofrer, correr nele, fazendo com que assim ele nem possa ter um senso de pertencimento a lugar algum. E se não fosse por eles, pelos vikings, sua vida certamente seria melhor, e era assim que ele pensava. Por isso ele continuou vivendo com seu pai e seu povo por mais um tempo, até que em um determinado momento, ele decide matar seu pai na cama, junto com sua meretriz, concluindo assim a sua vingança. Como você já deve ter percebido até aqui, Askeladd nunca foi o nome real de Askeladd, mas sim um apelido que os aldeões locais o deram, já que ele trabalhava como ajudante de ferreiro e sempre estava constantemente coberto por cinzas. Seu nome real sempre foi Lucius Artorius Castus, o mesmo nome do grande herói das lendas de sua terra natal. Esse nome, que sua mãe o batizou como uma forma desesperada de pedir salvação, ou apenas uma forma de homenagear seu herói, vai agir como uma forma de fardo durante toda a vida do Askeladd, uma missão destinada que recaiu sobre ele e criou na mente dele um senso de que se o herói não existisse e não pudesse salvar seu povo e sua mãe, então ele se tornaria esse herói. E durante todo o anime, ele realmente encarna esse ideal, já que todos seus objetivos principais giram em torno de salvar e proteger o seu povo. É pelo seu povo que ele quer que Canute seja o novo rei e possa proteger seu povo, é por seu povo que ele matou Ragnar para que Canute pudesse amadurecer e ter mais chances de assumir o trono, é pelo seu povo que ele fez praticamente todas essas coisas horríveis que ele fez durante toda a obra, e por isso ele reconhece que todo homem é escravo de algo, incluindo si mesmo nessa constatação, pois ele é escravo de seu senso de destino e proteção de seu povo. Ele acredita que deve ser esse herói, e essa é sua amarra. Ele não é uma pessoa plena, mas apenas uma extensão dos desejos de sua mãe, que deseja o retorno desse herói. Por causa disso, ele nunca chega a ser realmente ele mesmo, já que ao longo da obra, ele vai se suprimindo cada vez mais, deixando de lado aquilo que ele é, como se a sua individualidade não tivesse importância, e em vez disso, ele usa o próprio corpo e a própria alma como um meio, um tipo de caldeirão, para tentar dar forma a esse herói idealizado. Esse conceito é chamado na psicanálise de alienação do sujeito. Para entendermos esse conceito, primeiro precisamos entender algo básico, que é o ponto de partida do sujeito, onde diz que o ser humano não nasce sendo
um eu completo, mas sim um ser fragmentado, sem identidade definida. Portanto, o que a pessoa é ainda não está totalmente definido, e o eu verdadeiro vai ser construído ao longo da vida e das experiências dessa pessoa, que moldarão quem ela vai ser, formando assim o eu completo. A alienação do sujeito acontece quando o sujeito, para existir, precisa se reconhecer completamente em algo que ele não é, formando assim o seu eu verdadeiro forçadamente por nomes ou expectativas externas de outras pessoas. E é a partir disso que nasce a alienação, que é quando você só pode existir como sujeito quando você se adequa às expectativas e desejos das pessoas ao redor. No caso do Askeladd, sua mãe e seu povo. E isso fica claro pra gente no anime porque o seu nome, a sua origem e principalmente o desejo de sua mãe fazem com que ele se reconheça nesse papel de herói. E algo que mostra esse seu reconhecimento e essa sua alienação é o seu desejo de salvar seu povo. Porque o desejo do sujeito na alienação não é totalmente dele, mas é influenciado pelo desejo do outro que criou essa alienação. Por exemplo, o Askeladd, ele deseja salvar seu povo da escravidão. Ele quer isso, mas esse querer não é realmente um desejo que vem dele, mas sim um desejo que vem de sua mãe. Ou seja, o sujeito, o Askeladd, ele deseja a partir do desejo do outro, que é o desejo de sua mãe, de que ela e seu povo sejam salvos da escravidão por esse tal herói. Quando Thorfinn e o Askeladd se enfrentam no último duelo deles, eles não estão apenas lutando e cruzando espadas fisicamente. A batalha é predominantemente psicológica. É o desejo de vingança irracional do Thorfinn contra o desejo despreocupado do Askeladd de transformar o Thorfinn em sua mais forte arma de batalha. Ela não é apenas sobre suas vontades psicológicas, mas também o confronto entre suas formas de agir, as suas experiências e traumas. O Thorfinn, ele amava seu pai, e por isso ele desejava vingá-lo em um duelo justo e honrado, para que assim a sua alma pudesse descansar em paz. Já o Askeladd, ele odiava seu pai, e por isso ele o mata da forma mais desonrada e injusta possível, na cama, desarmado, junto de sua meretriz. Ele conta isso pro Thorfinn ao derrotá-lo, e o Thorfinn fica incrédulo, porque para ele a maior dor é perder o seu pai. Ele não conseguia conceber a ideia de que alguém matou seu próprio pai a sangue frio, na cama, junto de sua meretriz. Para ele, esse era um dos maiores pecados que um homem poderia cometer, já que o motivo de toda a sua dor e de seu mundo ter desmoronado foi o assassinato do seu pai. E quando Thorfinn é derrotado mais uma vez, de forma simples e fácil, o Askeladd acaba dando uma lição de moral pro Thorfinn, dizendo que ele é um idiota por não conseguir matá-lo em 10 anos de vingança, tudo por causa desse seu orgulho e senso de justiça idiota. E é interessante como o Askeladd demorou tanto para dizer isso pro Thorfinn, já que o próprio Askeladd disse para um de seus homens lá no início, 10 anos atrás, que o Thorfinn é um escravo de seu orgulho, de seu passado, e por isso ele nunca mataria o Askeladd pelas costas, o Askeladd dormindo ou o Askeladd desprotegido. Ele tinha que matá-lo em um duelo justo e honrado, como se ele tivesse que provar para ele mesmo que ele é moralmente superior àquele que matou seu pai. Pois se seu objetivo fosse apenas e simplesmente se vingar, ele não precisaria desse tal duelo justo, mas poderia muito bem matar o Askeladd da mesma forma que ele matou seu pai. Assim ele poderia fazer o Askeladd sentir o mesmo desespero de seu pai, o desespero de morrer sem ao menos poder se proteger ou se defender. E essa tal tentativa de se provar moralmente superior do Thorfinn não faz sentido algum quando vemos que para poder realizar sua vingança, ele matou muitas pessoas, incluindo o pai de uma garota. E inclusive ele zombou dela e da morte do seu pai, fazendo a mesma coisa que o Askeladd fez com ele. Sem nem perceber, ele estava se transformando no homem que odiava, porque aquele homem o ensinou tudo o que ele sabe. Ele matou seu pai e assumiu esse papel de pai. Esse homem é responsável por tudo o que aconteceu na vida dele, e caso ele realmente morresse pelas mãos do Thorfinn no duelo justo, o Thorfinn, na verdade, teria o mesmo destino no final, pois o Askeladd no final se propôs ao destino que ele teria inicialmente, já que inicialmente ele foi apresentado como um personagem necessário para o desenvolvimento do Thorfinn, e a sua morte realmente foi uma das coisas que fizeram o Thorfinn amadurecer. Mas o próprio personagem, o Askeladd, teve um amadurecimento ainda maior que o do Thorfinn, e acabou morrendo num dos melhores arcos e finais de temporada que um anime poderia ter. E agora chegamos ao que eu considero o melhor final que uma primeira temporada pode ter. E essa afirmação acontece muito por causa da forma como o Askeladd morre. Primeiro, o Askeladd entrega com segurança o príncipe Canute para o rei. E mesmo que o rei não gostasse do seu filho e considerasse um covarde por causa de suas visões conflitantes com os ideais vikings, os seus ideais, ainda assim, ele não podia simplesmente matá-lo. Ele tinha que manter o jogo político e demonstrar que realmente é um rei justo. Além disso, mesmo que ele preferisse outro filho, o Canute voltou com uma galera, com conquistas. Ele já não era mais aquele mesmo garoto covarde.
então ele tinha que propor algo. Ele não poderia simplesmente deixá-lo com as mãos vazias. Por isso ele diz ali, na frente de todos, para eles governarem juntos a Dinamarca. E nesse momento que eles estão comemorando a vitória do Canute e de seu povo, o Askeladd também está comemorando, não a vitória do Canute e do seu exército, mas dele e do seu povo, do país de Gales e sua mãe. Pois agora ele finalmente se tornou o herói que a sua mãe tanto desejava que salvasse ela e seu povo. Ele salvou. Ele finalmente pôde honrar o nome que sua mãe o deu. A felicidade que ele sentia naquele momento não podia ser explicada. Era uma espécie de êxtase e uma sensação de completude, pertencimento, pois ele finalmente pôde realizar o desejo de sua mãe, o desejo do outro, que consequentemente é o seu desejo. Porém o rei, no seu discurso, acaba quebrando esse êxtase e sensação de missão cumprida do Askeladd, porque ele diz nesse discurso que o país de Gales tem que ser exterminado, porque eles não respeitam o rei nem a soberania da Dinamarca. Nesse momento, então, o Askeladd, que estava tão feliz por ter realizado o desejo de sua mãe e se tornado aquele herói que salvou seu povo, começa a suspeitar que o rei, de alguma forma, sabe que ele tem alguma conexão com o país de Gales e declarou essa guerra apenas para prejudicá-lo. Mas não, o rei não declararia uma guerra simplesmente por isso. Ele não iria iniciar uma guerra e sacrificar soldados por causa de apenas uma única pessoa. E o Askeladd percebeu isso. Afinal, ele é uma pessoa astuta e ele rapidamente percebeu que o rei estava fazendo isso não porque ele queria prejudicá-lo, mas porque ele queria achar uma forma plausível de derrubar o Canute. Isso porque ele não podia simplesmente tirar o Canute do trono só porque ele quer. Ele tinha que manter o jogo político. Por isso, tendo especulado e tomado suas conclusões, o novo servo real do rei, Askeladd, se ajoelha perante ele e diz que pode sugerir uma alternativa melhor que o ataque a Gales. Afinal, o que o rei realmente quer é derrubar o Canute, não destruir o país de Gales. Então tem alguma margem para negociação. Com essas ideias em mente, o Askeladd tenta convencer sutilmente o rei de que o ataque a Gales não é uma boa ideia, porque o país de Gales tem muitas montanhas e um terreno ruim que o inimigo certamente tiraria vantagem. E mesmo que eles se rendessem ou eles conseguissem exterminar o povo de Gales sem muitas baixas, ainda assim eles não teriam saque algum para compensar suas perdas, porque a terra de Gales é tão pobre que eles não conseguiriam nem alimentar seus próprios homens. E imagina compensar as perdas de uma eventual guerra e deslocamento, que gastaria tantos recursos que eles nem têm por causa da guerra contra os ingleses, que aumentou muito as baixas e deixou o exército, assim como o povo, cansados. Por esses motivos, o Askeladd diz que declarar outra guerra não valeria a pena. E apesar de não gostar daquele homem à sua frente, que representa tudo o que ele mais odeia, um viking, um bárbaro sanguinário e imbecil, e ainda mais, o rei desses homens bárbaros, ainda assim, o Askeladd se ajoelha e disfarça sua expressão, porque o seu povo é mais importante que a sua opinião pessoal. O seu povo é mais importante do que a sua honra ou até mesmo a sua própria vida. Por isso ele se mantém ali curvado, chegando a ouvir os nobres concordarem com ele. Mas isso não importa. O que importa no final é a opinião do rei, porque é ele quem vai decidir se o ataque a Gales vai ou não acontecer. A opinião dos nobres pouco importa nesse cenário. Então o rei, após um tempo, manda o Askeladd se levantar e diz bem alto para todos ouvirem que realmente não vale a pena mobilizar vários cavalos para perseguir apenas um coelho, e que ele, o Askeladd, é um servo leal. Só que ao mesmo tempo que ele diz publicamente isso para todos ouvirem, no seu ouvido ele diz que ele sabe que o Askeladd é de Gales, e é para ele escolher então entre Gales, seu povo, ou Canute, o rei que ele tanto admira. Se ele escolhesse salvar seu povo, que é a opção mais óbvia, então ele teria que trazer a cabeça do Canute para ele, assim concluindo o que o rei queria, matar Canute. E ele diz isso porque ele sabia que apesar do Askeladd gostar e admirar o Canute, ele ainda assim escolheria o seu povo, o desejo de sua mãe, que ainda arde profundamente no seu coração. O que o rei não sabia é que o Askeladd não escolheria nenhuma das duas opções que ele deu para ele. Ele, na verdade, acaba decidindo criar sua própria opção. Ele decidiu que já estava cansado dessa figura repulsiva e bárbara, usando sua boca imunda para falar tanta merda do seu povo e do rei que ele acredita e admira. Então ele decide que esse cara vai precisar morrer, porque ele já falou demais. E uma figura repulsiva como aquela, usar a coroa da Dinamarca, era imperdoável. E então, antes de matá-lo, ele aponta a espada pro rei e chama-o de bárbaro, dizendo que ele é uma piada pro seu povo. O rei, sendo ameaçado na frente do seu povo e do seu exército, na sua casa, no seu castelo, fica irritado e começa a gritar Askeladd, Askeladd, mandando ele guardar a espada, dizendo que assim ele pode considerar perdoá-lo.
Então o Askeladd, após ouvir isso, revela que Askeladd nunca foi o seu verdadeiro nome, mas apenas um apelido, e que o seu real nome era Lucius Artorius Castus, o legítimo rei da Bretanha, provando meu ponto de que o Askeladd realmente quis assumir esse papel de herói que sua mãe tanto acreditava para si, tanto que após falar isso, ele decapita o rei, enlouquece e começa a matar todo mundo, até que o Canute finalmente o mata, concluindo assim exatamente o que o Askeladd desejava, pois matando o rei ele salvava seu povo e fazia com que o Canute se declarasse o novo rei da Dinamarca, encontrando assim uma terceira alternativa às escolhas que o rei inicialmente tinha dado a ele. E assim, no fim, o Askeladd realmente se torna esse grande herói que sua mãe desejava que voltasse para salvar ela e seu povo. Ele salvou eles, e após isso, após morrer, ele foi descansar na Valhalla, assim como esse herói, que talvez nunca tenha realmente existido e fosse apenas uma lenda, mas que através do Askeladd realmente se tornou alguém real. Ele se tornou esse herói e morreu como esse herói, salvando seu povo e concluindo o desejo que sua mãe tanto tinha. Esse foi o fim do Cinzento e o fim do melhor personagem de Vinland Saga.